Depois de uma grande queda do Bitcoin e também do mercado de criptomoedas com medo da recessão global, nós tivemos uma grande recuperação nos últimos dias. Mas será que as quedas encerraram e a gente vai voltar a ter altas ou elas podem voltar a acontecer? É sobre isso que vamos conversar nesse vídeo, então já deixa o like aqui embaixo, porque ele não custa nada pra você, é de graça e você ajuda bastante esse canal. Fala duplas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nas últimas 24 horas o Bitcoin já subiu 10%, voltando para os 61 mil dólares. Ele saiu lá do patamar dos 49 mil, quando todos estavam com medo da recessão por causa dos dados do mercado de trabalho americano e também a bolsa de valores japonesa, que havia caído bastante, porque o Japão acabou de elevar a taxa de juros lá, indo na contramão do mundo inteiro. Só que depois desse período, o Japão já falou que não subirá mais os juros, e também a bolsa de valores japonesa ela se recuperou rapidamente. E com isso, o Bitcoin já se recuperou bem forte. Mas nós ainda não voltamos para uma tendência de alta. E sim, respondendo a pergunta já do início, ainda podemos ter mais quedas pela frente e eis o motivo. Na última reunião do Fed, o presidente do Banco Central americano, ele deixou em aberto o corte de juros, falando o seguinte: ele admite que o corte está próximo, mas mantém dependência dos dados econômicos. Com isso, nós já falamos nos últimos vídeos que o mercado ficaria super sensível a qualquer dado econômico, tanto de forma negativa, com grandes quedas rápidas, quanto também de forma positiva, com valorizações rápidas se vierem dados mais positivos. Por isso, nós temos que nos atentar a essas questões aqui, ó. Se a inflação se mostrar mais rígida e houver um aumento mais rápido de preços, isso será ponderado com outros fatores para ver se teremos cortes de juros e qual será a intensidade desse corte. O primeiro dado que a gente tem que ficar atento é aqueles relacionados à inflação dos Estados Unidos. O segundo dado econômico que nós precisamos estar atentos é o de emprego, tanto desemprego quanto quantidade de trabalhadores empregados, etc. Porque são esses dados que vão dar norte para a próxima reunião do Fed, que acontece em 40 dias. Então, durante todo esse período, o mercado vai ficar bem volátil e sensível a qualquer notícia macroeconômica. O calendário dos próximos dados que a gente tem que ficar atento são esses aqui, ó. A partir do dia 13 de agosto já teremos dados importantes, como por exemplo o IPP mensal, e o principal dado vai ser no dia 14, que é o IPC, relacionado à inflação dos Estados Unidos. Vai sair a relação da inflação mensal e também da anual. Se aqui tivermos dados que vierem melhores do que o mercado espera, nós vamos continuar com uma alta forte. Já se os dados vierem piores do que o esperado pelo mercado, aí voltamos a ter mais quedas rápidas igual tivemos nesses últimos dias, porque vai reforçar aquela questão da recessão. Porque se a inflação vier acima do esperado, o Fed não vai poder cortar os juros tão drasticamente. Ele até pode fazer um corte pequeno, tudo vai depender do dado que sair na semana que vem. Quarta-feira da semana que vem vai ser um dia muito importante para sabermos se vamos continuar na alta ou se vamos voltar a ter mais quedas. Já na quinta-feira também teremos dados importantes sobre as vendas do varejo e também dos pedidos iniciais por seguro-desemprego. Lembra que o presidente falou que os cortes dos juros serão baseados nos dados de inflação e também nos dados de emprego. E com relação a esses dados, para ver se vamos ter recessão muito drástica ou se vai ser uma recessão leve ou se nem vamos ter recessão, qual é a expectativa do mercado? Hoje estamos em 3% anual, ou seja, essa é a inflação dos Estados Unidos hoje, e a projeção para essa reunião é que suba 0,1%. Lembrando, que a última vez que esse dado foi divulgado, nós estávamos em 3,3%. Isso já seria uma melhora comparado a meses anteriores. Então reparem no gráfico que desde o final de 2022 a inflação estava extremamente alta lá nos Estados Unidos. Ela caiu bastante, só que chegou um patamar aqui que ficou difícil da inflação cair abaixo dos 3%. A meta do Fed é chegar em 2% até o final desse ano, só que por enquanto estamos na casa dos 3% e aparentemente ela está sim sendo reduzida. Se o dado vir próximo de 3% ou 3,1%, a gente pode esperar uma continuação de alta no mercado cripto. Já se o dado vier acima de 3 ou 3,1%, isso será preocupante e vai reforçar ainda mais aquela narrativa da recessão. Justamente porque o Fed não vai ter tanto espaço assim para cortar os juros de forma mais intensiva. Porque cortando os juros, isso estimularia bastante a economia e aumentaria a impressão de dinheiro no território americano e no mundo inteiro. Dessa forma, quando nós temos mais impressão de dólares, isso acaba fluindo para o mercado cripto, principalmente no Bitcoin. E nesses cenários, enquanto o dólar vai se desvalorizando, o Bitcoin ele começa a se valorizar rapidamente. Porque a moeda fiduciária naturalmente é inflacionária, todo o governo espera uma inflação anual, o Fed espera uma inflação de 2% ao ano,
Já o Bitcoin é uma moeda deflacionária, que vai ganhar valor ao longo do tempo. Então, cenários de recessão, depois vindo com corte de juros, são extremamente importantes para altas do Bitcoin. Já com relação aos dados de seguro-desemprego, o peso dele é menor para ter cortes de juros ou não. Então, se ele vier muito acima ou muito abaixo do que o mercado espera, ele não vai influenciar tanto assim nos cortes de juros. Esse é um dado que é divulgado de forma mais frequente. Então, os dados mais importantes para nós, que vão sair semana que vem, são os dados do IPC. Ele já vai dar um claro norte se vamos continuar com altas ou se vai ter novas quedas pela frente, forçando ainda mais aquele medo de recessão. Para continuar essa análise, para ver se vamos ter quedas ou altas pela frente, você precisa entender de onde surgiu de repente esse medo de recessão. Saiu do nada? Da onde que surgiu? Olha só. Na semana passada, assim que saíram os dados de desemprego dos Estados Unidos, que saltou para 4,3%, ou seja, aumentou bastante a quantidade de pessoas desempregadas, uma regra de uma economista muito importante foi ativada. E sempre que essa regra é ativada, ela indica que vamos ter recessão. Então, a partir do momento que a regra foi ativada, todos os mercados entraram em pânico, porque obviamente, seguindo esse indicador, nós sabemos que teremos sim recessão pela frente. E essa regra é chamada de regra de Sam, que é o nome da economista que a criou. Então, quando essa regra foi ativada, o medidor de medo lá de Wall Street, o VIX, ele atingiu o recorde máximo. Dessa forma, rapidamente chegamos a patamares iguais aos de 2020 e também 2008, que foi a grande recessão. E quando temos uma recessão, o governo ele tem várias ferramentas diferentes para tentar arrumar a casa, né, e sair da recessão. Porque ninguém quer ficar muito tempo em uma recessão, porque várias empresas quebram, a economia quebra, a população acaba ficando mais pobre, você perde muita força econômica durante esses momentos. Por isso, os governos eles tentam evitar ao máximo entrar numa recessão e eles sempre estão trabalhando isso com as suas ferramentas. E uma das ferramentas mais fortes e importantes são os juros, a taxa de juros. Subir os juros por muito tempo pode levar uma economia para a recessão, já baixar os juros pode estimular bastante a economia, mas futuramente pode gerar um efeito rebote que vai levar à recessão no futuro. Então o Banco Central sempre está trabalhando ali na corda bamba, entre cortar juros, manter juros ou subir os juros. E como tivemos esse disparo do medo da recessão, é esperado que os juros que antes seriam cortados de forma mais suave, agora sejam cortados de forma mais brusca. É por isso que até o final do ano podemos ter um corte de 1,25%. E assim até o dia 8 de agosto, boa parte do mercado já esperava um corte maior no dia 17 de setembro, de 0,5%. E apenas 30% esperavam um corte de 0,25%, que seria um corte mais suave. Mas olha que doideira. Ontem saíram dados positivos sobre a economia americana e tudo já mudou da noite para o dia. Por isso que o Bitcoin subiu 10% em pouco tempo. Hoje o mercado está dividido. Metade acredita que vai ter um corte de 0,5% e a outra metade acredita num corte mais suave de 0,25%. Isso acontece porque esse medo da recessão ele diminuiu bastante. Inclusive a própria Sam, a criadora da regra que indica que vamos ter recessão, ela falou que você não pode se basear apenas numa regra e que ela é bem cética com relação à recessão. Então se a própria criadora da regra que mostra que vamos ter recessão falou que não acredita numa recessão, mesmo que a regra dela mostre isso, quem somos nós para acreditarmos numa recessão? E assim o medo está desaparecendo do mercado, mas lembrando que até semana que vem, porque não entramos numa tendência de alta clara no Bitcoin e ainda faltam 40 dias até o dia 17 de setembro. Tem muita coisa para rolar até lá. Então a Sam disse o seguinte: uma recessão não é inevitável e há o escopo substancial para reduzir as taxas de juros agora. Ela está falando da reunião do dia 17. E olha só, historicamente, depois que a regra da Sam foi acionada, as ações tiveram um desempenho ruim, enquanto portos seguros como o ouro e o dólar americano subiram. Então num cenário desse de recessão verdadeira, no curtíssimo prazo o Bitcoin e as criptos vão cair bastante, mas assim que o governo ligar a impressora de dinheiro e resgatar a economia, o Bitcoin ele vai subir forte e bem rápido. Por isso que eu acredito que de agosto até setembro será um dos melhores momentos para acumulação e não para a gente pensar em vender as criptos e realizar lucro. E essa acumulação eu estou fazendo particularmente, principalmente nas maiores, Bitcoin, Solana e Ethereum. E hoje já existe sim a possibilidade de pensar novamente em altcoins para a gente tomar mais risco e pensar uma valorização maior caso o mercado volte a subir forte. Só que eu, por exemplo, ainda não voltei a aportar nas altcoins. Eu tenho algumas que eu já estou segurando, mas por enquanto eu estou aguardando os próximos dados. Então, para você entender melhor esse argumento que eu falo sobre comprar agora e não sobre realizar lucro, é muito importante você entender a dinâmica de uma recessão. Então, olhando para o período aí da grande recessão que foi de 2008 a 2009. Logo antes dessa crise estourar, houve uma outra grande crise da bolha das .com, né? E também do 11 de setembro. Depois de uma alta muito forte de 1990 até os anos 2000, que foram das empresas .com, uma grande bolha surgiu no mercado e durante essa década a inflação também estourou, porque os juros estavam baixos, as pessoas estavam gastando bastante e também o mercado
mercado de ações estava subindo muito forte e muita gente estava ganhando bastante dinheiro, logo as pessoas gastam mais e isso gera mais inflação. Então é um ciclo econômico que uma coisa desencadeia a outra. E a partir de janeiro de 2021, que foi quando a bolha das .com estouraram e começou um período de recessão, aí sim o governo voltou a cortar os juros. Então de 6% até o final de 2021 ele chegou em 1,75%. Então repare que esse corte de juros foi bem agressivo, porque quando essa crise estourou o impacto foi muito grande e repentino. E nesse momento a bolsa de valores americana teve uma das maiores quedas da história. Mas depois da recessão das .com nos anos 2000, a economia ela se recuperou rapidamente e até 2003 o Fed ele manteve os juros super baixos. Dessa forma o PIB do país cresceu, várias empresas voltaram a se valorizar e a recuperação na bolsa de valores foi muito forte e muito rápida também. Então, com acesso ao dinheiro, ao crédito fácil, as pessoas ganhando mais dinheiro, uma nova bolha começou a se formar no mercado imobiliário, porque tinham muitas pessoas financiando casas e enfim. Isso prosseguiu até que em 2005 já tinham economistas falando sobre uma grande bolha no mercado imobiliário. Então, de 2005 até 2006, o Fed ele teve que voltar a subir os juros rapidamente. Então, os Estados Unidos saíram dos juros que estava próximo a 1% em 2004, já em 2006 os juros estavam em 5,2%. E nesta mesma época, alguns bancos criaram novos mecanismos das pessoas pegarem empréstimos super baratos. Com isso, essa bolha que já estava muito grande em 2005, ela se intensificou ainda mais até 2007. Foi quando tivemos o colapso do mercado imobiliário e a última grande recessão da nossa história. Aqui foi uma outra queda super grande na bolsa de valores americana, de 56% durante o período de 2 anos. E aqui no momento que os juros chegaram no seu pico foi quando a bolha estourou. Então os juros estavam em 5,25% lá no topo do mercado e depois o Fed ele teve que cortar drasticamente até chegar em 0,25% no final do ano e aí sim o mercado se estabilizou e depois ele se recuperou da recessão também rapidamente quando os juros chegaram nas mínimas. Então perceba que o mercado ele não subiu quando os juros estavam nas suas máximas e ele começou a ser cortado. Na verdade foi aí que o mercado derreteu. E só depois que os juros chegaram nas mínimas, aí sim vimos efeito posteriormente na economia. Então no dia 16 de dezembro os juros estavam nas suas mínimas e foi só em agosto de 2009 que o mercado realmente engrenou e se recuperou rapidamente. Mas essa grande queda e esses períodos mais longos para o mercado se recuperar aconteceram porque foi uma grande recessão que foi arrastada desde 1990. Hoje o cenário já é diferente e se nós entrássemos em uma recessão ela seria muito mais rápida e controlada do que foi lá em 2008, 2009. E sim, caso ela ocorresse de fato, o mercado iria cair bastante no curtíssimo prazo. Nós poderíamos ver o Bitcoin em 48, 42, 34 mil dólares ou até menos, né? Dependendo do grau da recessão. Só que acredite em mim, se isso acontecer, seria o melhor momento possível da nossa geração para acumular Bitcoin. Porque uma vez que chegamos no chão dos cortes de juros, muito dinheiro é impresso na economia e hora ou outra o Bitcoin ele se valoriza. Lembrando que nestes períodos ativos considerados reserva de valor são essenciais, como por exemplo o ouro, o dólar até pode ser considerado. E o Bitcoin hoje nós não sabemos como que ele pode reagir a isso, porque tem ETFs, novas empresas, até mesmo governos considerando a adoção dele e pode ser que ele tenha um desempenho similar ao ouro. Mas na minha visão, como ele ainda é um ativo mais especulativo do que um ativo de reserva de valor, no curtíssimo prazo a gente teria uma grande queda, uma correção realmente forte no mercado. Só que depois disso nós teríamos as maiores altas da história, porque com juros baixos muito dinheiro entra no mercado e o Bitcoin alcançaria topos muito maiores do que os imaginados hoje, para 120 mil ou 140 mil até o ano que vem. Nós poderíamos alcançar aí 200, 300 mil dólares até 400 mil dólares por unidade, dependendo de quanto dinheiro a economia mundial imprimir. Mas sinceramente eu acho isso mais difícil. Até como a economista ali falou, é difícil a gente ter uma recessão, porque hoje o Fed ele tem uma ferramenta muito forte que são os cortes nos juros. E se nessa próxima reunião eles já cortarem 0,5%, isso já resolveria boa parte desse problema da recessão. E mesmo se nós entrarmos em um período de recessão, eles vão cortar os juros de forma mais intensiva e mais rápida. E dessa forma a recessão duraria pouquíssimo tempo. Pensando no médio prazo, períodos maiores do que 12 meses, isso seria extremamente benéfico para ativos que são escassos e têm uma alta demanda, ou seja, o nosso conhecido Bitcoin. Então, a não ser que no dia 14 venham dados muito negativos, sim, esse pode ter sido o fundo do bull market do Bitcoin. Então, esses 49 mil dólares podem ser um valor que nós nunca mais veremos o Bitcoin chegar novamente à fase de bull market. Com esse corte de juros em setembro, a alta fica cada vez mais próxima de nós. E a minha pergunta para você é o seguinte: você já acumulou o suficiente de Bitcoins até o momento? Sim ou não? E a outra questão que a gente não pode descartar: se ocorrer uma recessão, você tem caixa, ou seja, aquele dinheiro num lugar seguro que não vai cair junto com o resto do mercado para aportar e comprar Bitcoin barato? Hoje a minha carteira reflete o que eu espero para o médio e longo prazo do mercado. Eu tenho 20% em caixa, ou seja, um dinheiro que eu posso usar a qualquer momento que está em um ativo seguro
seguro, pode ser na renda fixa ou em dólar. E os outros 80% estão expostos ao mercado, estão em Bitcoin, Ethereum, Solana e em altcoins também. E perceba que essa é uma relação de 80 a 20, porque eu espero muito mais que teremos uma alta no mercado daqui para frente por tudo que está por vir, do que uma grande recessão e uma queda forte. Então, duplas, joguem para os dois lados, tanto para queda quanto para alta, e não tentem ficar prevendo o que vai acontecer no mercado. E não tomem uma decisão de não comprar, por exemplo, numa grande queda, porque vocês acham que vai cair ainda mais no futuro e vocês querem acertar lá o fundo da mosca. Isso costuma não funcionar. E eu até falei com algumas pessoas lá no meu Instagram, pelo direct, que algumas falaram: eu não vou comprar agora em 49 mil porque eu vou esperar cair mais para comprar lá nos 43 mil. Agora a pessoa viu que o mercado subiu e ela ficou arrependida e também não quer entrar agora porque acha que já está caro. E no final das contas, se o mercado continuar subindo, ela vai continuar nessa. O mercado está caro, eu não vou entrar agora. Na verdade, você só precisa ser consistente e jogar dos dois lados. Ter caixa e também estar exposto ao mercado. Porque se ele subir, o que você está exposto vai se valorizar, mas se ele cair bastante para patamares menores, você tem o seu caixa para aportar nessas quedas. E esses são os aportes que costumam ser os melhores. E é importante ter Bitcoin porque a demanda dele está cada vez maior. A Rússia acabou de legalizar a mineração de Bitcoin. Provavelmente a China também pode fazer isso porque eles são parceiros comerciais, né? E uma coisa que um faz influencia muito o que o outro. Temos um dos maiores bancos do planeta recentemente, o Morgan Stanley, podendo recomendar os ETF de Bitcoin para os seus clientes. Então reparem que eles têm quase 2,2 trilhões de dólares em ativos, que são o dinheiro dos seus clientes que estão investindo através do banco. E com eles recomendando para esses clientes, a demanda aumenta ainda mais no Bitcoin. Próximo banco será o Wells Fargo, e eles também têm muitos clientes e muito dinheiro sob gestão. Também olhando para os últimos ciclos, foi extremamente normal. Temos períodos grandes de acumulação e quedas depois do halving, antes da grande alta acontecer. Então isso aconteceu neste ciclo, aconteceu no último ciclo a mesma coisa e agora está acontecendo novamente. Por isso, duplas, aproveitem esses momentos, porque a demanda está cada vez maior e o ativo está cada vez mais escasso. Agora, lembra daquele like que é gratuito? A inscrição também é nesse canal. E assim você acompanha vários e vários vídeos que são totalmente gratuitos. Já se você quiser entrar numa coisa paga, mais exclusiva e diretamente com nós, vamos abrir no mês que vem o treinamento RCC. Treinamento que vai te ensinar do zero o mercado cripto pegando na sua mão, porque nós vamos fazer encontros todas as semanas ao vivo. Então você vai ter acesso a isso, acesso às compras que eu faço de forma atualizada na minha carteira, as aulas gravadas também de todos os conteúdos e, claro, esse é um treinamento muito bem avaliado pelos alunos que já passaram por lá. E a última turma foi aquela que teve o melhor resultado, porque o treinamento foi muito aprimorado desde a primeira turma. O link para a lista de espera do treinamento e também para você ver tudo o que tem dentro dele está aqui na descrição. Agora, duplas, aguardamos os dados da semana que vem e eu espero você no próximo vídeo.